Hola, buenos días. Bueno, sé que han tenido alguna dificultad para no poder ingresar, pero vamos a poder, de todas maneras, no perder este tiempo. Ya se acerca el fin de semestre, entonces no quería quedarme sin que puedan ver esta parte de tasas, incidencias y prevalencias, ¿no? Entonces, vamos a hacer una un pequeño repaso. Un segundito, estoy teniendo problemas con compartir la pantalla. Ahora sí. Bueno, entonces la unidad que ustedes están viendo se llama medidas de resumen en epidemiología. Y pues en estas medidas que normalmente se utilizan, tenemos que todas estas medidas o índices tienen que cumplir con una serie de parámetros, ¿no? Para empezar, tienen que ser confiables. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a medir la tasa de mortalidad o las enfermedades, entonces si nos equivocamos podemos cometer grandes errores y perjudicar a muchas poblaciones. Entonces necesitamos que sean confiables, necesitamos que sean fáciles de interpretar, necesitamos que sean veraces. Qué es eso? Que puedan ver lo que realmente indica la realidad, ¿no? A veces es muy difícil porque como tenemos un país muy heterogéneo, entonces la realidad de un pueblo o de una ciudad no es igual que la realidad de otro pueblo. Entonces, en ese sentido es muy importante el poder ver cuál es esa veracidad, ¿no? La validez también se llama, ¿no? Validez. Otro de los aspectos también es que sea simple y simple, ¿no? O sea, que sea simple o fácil de interpretar, que ya lo habíamos indicado, y también que sea factible. Esto es muy importante porque hay cosas que nosotros no podemos medir. Nosotros quisiéramos saber cuántas personas, por ejemplo, diabéticas hay en Bolivia, pero hay muchas personas diabéticas que no han sido diagnosticadas y por lo tanto no es factible hacer un screening general a toda la población. Entonces, estas son las características de un buen indicador, ¿no? Entonces, confiable, que yo pueda a través de él verificar una situación, fácil de interpretar, que sea veraz o que tenga validez y que sea factible de poder conseguirlo. Entonces, no siempre es fácil conseguir todo esto. Y bueno, dentro de las medidas que más se utilizan, tenemos tres principales, ¿no? Unas que se llaman las tasas, otras que se llaman las razones y otras que se llaman las proporciones, ¿ya? Estas tres medidas sirven para interpretar una realidad. Sin embargo, no todas ellas lo hacen de la misma manera. Cuando nosotros estamos hablando, bueno, vamos a hablar primero del más sencillo, que son las proporciones. Cuando nosotros estamos hablando de proporciones, normalmente estas proporciones se las representa en porcentaje. Es decir, nos van a decir qué parte de la población es la que quiero observar. Van a disculpar que no lo estoy haciendo en portugués. Me había olvidado. Vamos a repasar de nuevo entonces. Na epidemiologia, nós temos de medidas e índices. Essas medidas ou índices epidemiológicos, nós precisamos que tenham certas características. Essas características, para ser a confiabilidade, quer dizer que nós podemos acreditar nelas e tomar, basear nossas decisões nessas medidas. Também que seja fácil de interpretar, porque se uma medida é muito complexa, então muitas das pessoas não vão poder identificar o que é que está mostrando ela, e também ela vai permitir que tenha muitos erros, e os erros vão levar a malas interpretações e malas decisões. Depois nós temos que seja validez ou veraz. O que quer dizer isso?
nos povos tem muita variabilidade, tá? Por exemplo, se nós falarmos de Bolívia, Bolívia tem muitos diferentes tipos de pessoas, tem muito tipo de ecossistemas, então a realidade de um lugar não sempre vai ser real ou válido para outro. Então, nessa validez, nós temos que ter em conta que aquilo que nós estamos medindo ou estamos interpretando seja válido para todo o entorno que nós queremos aplicar, tá? Brasil é do mesmo jeito, o Brasil é muito mais grande, muito mais diverso, então, normalmente, quando nós tomamos essas medidas, nós temos que ter o foco, qual é o lugar que nós vamos aplicar para que seja válido para todo esse entorno. E neste mesmo, é muito difícil conseguir isso, por isso que a factibilidade também é muito importante. Nós falamos de factibilidade no jeito de fazer, de conseguir fazer realmente o que nós propomos. Então, nem sempre é fácil poder acceder a certos lugares, né? Mas nós vamos tentar que seja possível. Não é, há coisas que são muito simples, por exemplo, olhar entre homem e mulher, as diferenças, mas, por exemplo, nós não podemos identificar uma pessoa com câncer de uma que não tem só com olhar. Nós vamos precisar muitos aparelhos, nós vamos precisar de fazer muitos estudos, que nem sempre são fáceis de obter, e nem sempre são fáceis de custar, né? Eles custam demasiado. Então, nessa parte, nós temos que olhar a factibilidade, mas para consertar isto, as medidas e os índices são próprios dos centros de saúde e dos ministérios de saúde, que vão estar monitoreando a saúde da pessoa, da população. Então, estas medidas, aquelas que são mais importantes, o jeito de representar elas é mediante taxas, rações e proporções. Agora, nós vamos olhar as proporções porque é o mais simples, que a gente utiliza mais no cotidiano. As proporções, elas falam de uma parte da população que eu quero observar. Normalmente, nós utilizamos a porcentagem. Então, nós podemos falar que porcentagem da população tem diabetes, que porcentagem da população tem uma determinada doença. Então, como a gente vai olhar essas proporções? Nós temos aqui uma população, vamos falar de homens e mulheres, tá? Nós vamos contar o total da população. Nós temos total de 10 pessoas. Pode desculpar se eu cometo erros na escrita, tá? Então, temos um total de 10 pessoas, mas dessas 10 pessoas, nós podemos olhar que 5 delas são homens e 5 são mulheres. Então, temos 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres. Agora vem, nós vamos fazer uma pergunta. Que quantidade, ou que proporção de mulheres tem nesta população? Para fazer essa proporção, então, eu não tenho acesso eu acho que tem. Não, tem não. Ah, sim, proporção. O que não tem é o, o boné que tem, né? Qual é a proporção, então, de mulheres? Então, nós vamos colocar a quantidade de mulheres, 5 mulheres. Vamos acrescentar isto. E nós vamos dividir agora isso pelo total de população, neste caso, 10 pessoas, tá? Então, uma vez que nós temos essa proporção aqui, deixa eu ver se eu tenho uma linha aqui para colocar, acho que tem, não? Então, vamos colocar desse jeito. Tá muito próximo. Também. Então, vamos ver assim. Isso. Então, qual vai ser esta quantidade? Nós já estamos olhando que esse vai dar 0,5, né? Se nós podemos falar que a proporção é 0,5 mulheres na população.
Mas fica bem difícil falar de números assim bem pequenininhos, 0,1, 0,5. Então, por isso é que é melhor fazer uma multiplicação vezes 10, ou vezes 100, né? Para fazer uma porcentagem. Então, nós fazemos uma multiplicação e após a multiplicação, nós vamos olhar que vai virar esse 0,5 para 50%. Agora, nós podemos dizer que os 50% da população é mulher. Tá? Dá para compreender, então, que nas proporções, nós temos que dividir, fazer uma divisão entre aquilo que nós queremos olhar, dividido ou por a quantidade de pessoas que compõem a população inteira. Daí para frente, nós podemos fazer uma representação percentual, multiplicando esse valor vezes 100, e ele vai dar a porcentagem que nós queremos olhar, tá? Isso é a proporção. Agora, nós vamos olhar as rações. O que é uma ração? Uma ração é uma comparação de duas coisas que são opostas, tá? O homem e mulher, doente, pessoa sana, diabético, não diabético, né? São coisas opostas. A população tem que se definir em duas coisas opostas, tá? Então, vamos dizer assim, é uma divisão de opostos. O objetivo que tem essa divisão é de mostrar quanto tem de um vezes tem de outro. Cada quantas vezes aparece o dado A versus o dado B. Nenhuma competência, vamos dizer assim, entre um dado versus o outro. Então, nós temos aqui a proporção que nós já falamos. Vamos a passar a fazer agora. Deixa eu fazer. Acho que não consigo fazer nessa aqui, nada, não. Então, nós vamos fazer agora o que é a ração. Eu não sei se para ração ele vai fazer assim, sei lá, eu não conheço, tá? Como vai ser escrito em português mesmo. Mas vamos fazer a ração de homens com mulheres, tá? Então, neste caso, nós não vamos a dividir entre o total da pessoa, senão o contrário. Se nós fazemos a ração de mulheres e homens, ou de homens e mulheres, ele vai variar. Vamos fazer de ração homem-mulher, tá? Ração. Nós temos que dizer na ração o que nós estamos observando. Homem e mulher, tá? Nessa ração, então, a gente vai colocar no denominador a quantidade primeira que aqui aparece, que são homens. Nós temos 5 homens e vamos fazer a divisão com o contrário, que é 5 mulheres. Tá? Então, desse jeito, nós já sabemos aqui que a ração vai dar 5 dividido por 5, ele vai dar 1, né? 1. Então, a ração de homem para mulher vai ser igual a 1. O que quer dizer? Cada homem tem uma mulher. Ele está falando do mesmo, porque 50% da população é mulher, então 50% é homem, né? Porém, a cada homem vai ter uma mulher, mas a forma de escrita e a divisão que nós vamos fazer é diferente. Porém, você tem que ter muito cuidado de fazer essas interpretações. Homem, mulher, ou mulher, homem, ou também você pode utilizar pessoas doentes e pessoas sanas, né? Pessoas com alguma determinada doença. Então, daí para frente, nós temos a última, que é a taxa. O que é a taxa?
A taxa é uma medida que é utilizada quando nós temos uma determinada característica que é muito pouco frequente, tá? Nós estamos falando de 1 a cada 1.000 habitantes, 1 a cada 10.000. Vamos dizer assim, nem todas as pessoas estão no gravidez, né? Somente a mulher, nem todas as mulheres que estão na idade reprodutiva e que elas estiverem tentando procurar um filho, ou aquelas que não estivessem cuidando-se, né, fazendo uma planificação familiar, mas também não estejam utilizando nenhum tipo de contraceptivo. Então, nesse caso, aí temos uma quantidade muito pouca do total da população. Então, nas taxas, nós o que vamos fazer? Vamos calcular a proporção e nós vamos multiplicar por outro número diferente de 100, né? Na porcentagem, nós multiplicamos por 100, mas na proporção, nas taxas, nós podemos utilizar por qualquer múltiplo de 100, de 10. Vamos dizer, 10.000, 100.000, sei lá, quantidade que nós precisemos. Por exemplo, você já olhou em embriologia, tem o síndrome de Down que acontece 1 a cada 10.000 nascidos vivos, né? Então, isso daí é uma taxa, porque está falando de 1 a cada uma quantidade muito grande, 1,5 a cada 1.000, a cada 10.000, a cada 100.000. Tem doenças que são muito, muito raras, então, para não colocar 0,0000001%, então, você pode multiplicar por qualquer múltiplo de 10. O múltiplo você decide, mas tem indicadores que eles falam estritamente o que você vai multiplicar. Normalmente, ela cada 10.000, cada 1.000 nascidos vivos, né? Por exemplo, vamos falar que é toda uma população, e dessa população, ele vai ter do resultado, numa determinada época de tempo, por exemplo, na semana passada, nós podemos dizer que desta população tiveram um novo nascido vivo, tá? Vamos colocar de um color verde para você. Então, tem aqui um novo integrante da população, que ele apareceu agora, num período de tempo estabelecido, né? Então, nós vamos calcular a taxa. Então, o que vamos dizer? A taxa, por exemplo, de natalidade, que é quantidade de novos nascimentos, vai ser igual a quê? Quanta quantidade de pessoas nasceram num período dado, né? Neste caso, vamos falar que na semana passada ele nasceu uma criança. Então, um nascido vivo, agora nós colocamos o total da população, tá? Nesse caso, nós não vamos considerar esse nascido vivo, porque é um novo, né? Há 10 pessoas que foram da população, e nós vamos fazer a multiplicação vezes. Agora, nós podemos fazer, normalmente, nessas taxas, nós falamos de cada 10.000 ou cada 1.000. Vamos fazer cada 1.000, tá? Então, se a cada 1.000 pessoas, quantos vão nascer? Vamos olhar. Então, deixa eu colocar aqui vamos fazer essa divisão. Vamos olhar aqui quanto é a taxa de natalidade. Olho que na taxa sempre temos que nombrar a quantidade que nós estamos multiplicando. 1 dividido 10, 0,1. Por 1.000, ele vai sair 100. Então, nós vamos ter 100 nascidos vivos a cada 10.000, a cada 1.000 pessoas, tá? Então, olha que, neste caso, nós estamos falando de uma medida que é pouco frequente. Então, 100 nascidos vivos a cada 1.000 pessoas. Agora, aqui também nós temos que mencionar o período. Na semana, por exemplo, na semana 1, tá? Então, é muito importante mencionar o período do tempo e o número que foi multiplicado, neste caso, nesse número. Então, temos 3 medidas epidemiológicas importantes, a representação das medidas, a taxas, as rações e as proporções.
Essas três vão medir uma coisa, uma característica da população. As proporções são mais conhecidas como as porcentagens, tá? As rações são divisões de opostos, quer dizer, homem, mulher, são, enfermo, nascido versus mortos, tá? Essa é uma posição. E nos vai indicar quantas vezes acontece uma coisa versus o que acontece o oposto. E as taxas vão medir características da população, como natalidade, mortalidade, letalidade, natalidade precoz, tem muitas taxas diferentes, mas todas elas têm a característica de fazer uma divisão, a característica que nós observamos num período de tempo, dividido pela população e fazendo uma multiplicação por qualquer múltiplo de 10, seja 1.000, 10.000, 100.000, 30.000 a 400.000 pessoas, não importa quanto, mas você tem que escolher, né? Além do que outras pessoas possam dizer ou estabelecer um número fixo, então nós utilizamos o que seja mais factível para a medida que nós estamos olhando. Tudo bom? Bom, espero que isso fique mais... Este é um pouco difícil de compreender, tem muitas medidas nas taxas, eu vou mencionar suas mais importantes. Tem a taxa de natalidade, tem a taxa de morte, vou colocar aqui, né? Taxa de fertilidade, vamos colocar a taxa de mortalidade, essas são aquelas que são mais utilizadas. Taxa de mortalidade e a taxa de letalidade. E aquelas taxas que vão mostrar a doença, que são morbilidades, nós vamos a representar sempre com incidência e a prevalência que a gente já falou, né? Então, vou colocar assim, desse jeito, tá. Então, esses são os principais, mas tem muitas outras mais. Tem um monte de taxas, mas estas são as principais que nós utilizamos para as características das populações. Agora, vamos começar a taxa de natalidade. Quando nós falamos de natalidade, essa palavra de Natal vai vir na nossa cabeça, né? Que Natal? Essa festa que nós celebramos a fim de ano, né? Ela vai falar de nascimentos, de natalidade, é uma festa de novas pessoas que estão entrando neste mundo. Então, nós vamos a colocar a quantidade de nascidos vivos, tá? Que é importante esse nascido vivo é conceito da Organização Mundial da Saúde, de todo produto, seja por o parto vaginal, seja por cesárea, que saindo do corpo da mãe, ele tem qualquer signo de vida, né? Ele vai ser latidos cardíacos, vai ser pulsações no cordão umbilical, vai ser respiração, movimentos, tudo isso, seja ou não cortado o cordão umbilical, tá? Isso é muito importante. Então, esse é um nascido vivo. Esses nascidos vivos, então, vêm de uma população, né? Então, nascidos vivos na população, dividido entre o total de população, ele vai incluir toda a população, homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo, tá? Não vai excluir ninguém, todos vão entrar nessa taxa. Vezes, normalmente, ele está expressando a cada 1.000 pessoas, então, vezes 1.000, tá? Essa é uma taxa de natalidade normal. A taxa de fertilidade, nós já conseguimos tomar em conta de que nem tudo, normalmente as taxas de natalidade é anual, é um ano inteiro, né? Agora, nem todas as pessoas da população têm capacidade de dar
uma criança, né? Só aquelas que sejam factíveis de ficar na área fértil. Então, nós estamos falando somente aquelas que sejam capazes de manter uma gestação, que são as mulheres, mas nem todas as mulheres podem podem ser gestantes, né? Só mulheres de uma determinada idade, né? Então, a Organização Mundial da Saúde também estabelece parâmetros de fertilidade, que nem sempre corresponde à fertilidade da cidade, né? Nós estamos falando, então, nascidos vivos entre a população de mais, ou população de mulheres, vamos falar assim, entre os 13 anos, que pode começar, né, uma natalidade muito precoce, até os 35 anos, inclusive, né? Agora, nós sabemos que tem mulheres mais jovens e temos mulheres mais idosas, né? A mulher mais jovem a ter uma criança foi uma mulher de 4 anos de idade. Ela teve seu filho aos 5, imagine, né? Mas é uma coisa tão pouco frequente que não podemos colocar como um padrão. E a mulher mais idosa, acho que chegou a uns 80 anos, e isso foi por fertilização in vitro, né? Mas nós não vamos falar desse padrão, vamos falar do padrão do OMS, que ele fala 14, 15 anos, até o 35, mas a gente sabe que isso não acontece, que tem muitas crianças mais jovens e tem pessoas muito mais idosas que eles ficam com filhos, né? Nós vamos não ser tão assim, né? Vamos colocar 40 anos, mas nem sempre acontece. E isso num período de 1 ano. Então, já não é em total da população, já somente é entre mulheres. Essa é a diferença entre natalidade e fertilidade. Agora, nós vamos falar da taxa de mortalidade. Mortalidade, ela fala de mortes, né? Então, todo o contrário do natalidade. Nós vamos colocar aqui só aqueles que vão morrer, não? Os mortos no humano que apresentou toda a população. Os novos, os antigos, todo, o total da população. Então, dividido pelo total da população, vezes 1000. Tá? Então, ele vai falar de quantos vão morrer, mas nós sabemos que nem todas as pessoas elas vão morrer. Ou vamos colocar aqui, espera. População, ok. Então, nós sabemos que nem todos têm uma factibilidade de morrer assim, tão simples, né? Tem causas de mortalidade, por exemplo, aquelas pessoas que já têm uma doença, é muito mais fácil que elas vão morrer, né? Ou aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma exposição a algum fator, elas podem morrer. Então, quando nós sabemos que ela tem uma probabilidade mais alta, tem uma determinada doença. Por exemplo, nós queremos observar quantos morrem a causa do câncer de mama, né? Então, nós podemos calcular a letalidade do câncer de mama. Como vamos fazer esse cálculo? Nós vamos quantificar a quantidade de mortos dividido por la causa, as pessoas doentes dessa causa, né? Doentes da causa da mortalidade. Então, aí nós vamos a dizer que esses mortos não morreram por qualquer causa, senão por uma causa estabelecida. Não são mortos a causa de uma causa, né? Estabelecida, dividido por aqueles que tiverem nessa condição
da mortalidade, vezes 1000. Então, nós já sabemos, natalidade, nascidos vivos pelo total da população, vezes 1000, fertilidade, nascidos vivos por mulheres nessa idade fértil, vezes 1000, mortalidade, os mortos entre total da população, letalidade, os mortos de uma causa determinada, dividido pelos doentes da mesma causa da mortalidade, vezes 1000. Então, esses são os principais indicadores, tem muitos outros mais. Se tiver algum específico que quiser falar, então pode perguntar, não tem nenhum problema para explicar. E as morbilidades que nós já falamos outra vez, a incidência que nós estamos falando de casos novos e a prevalência, os casos novos e antigos, né? A prevalência é dependente do tempo da duração da doença. Tem doenças que duram muito tempo, como câncer, diabetes, e tem aquelas que não vão durar mais de uma semana, uma gripe, um rasgo cutâneo, alguma coisa bem simples, tá? Bom, espero que fique então tudo tranquilo. Eu vou esperar qualquer coisa para você, qualquer pergunta, eu vou ficar aqui. Bom, tchau.